Jornal do Estado de volta. Olha, gente, há 42 anos a Corpus vem trabalhando sempre pensando em sua segurança e por isso seu serviço de rastreamento é líder na recuperação de veículos roubados. Em 2016, a Corpus recuperou mais de 650 veículos. Preocupado em deixar seu veículo estacionado e quando retornar o mesmo não está mais lá? Está com medo de assaltos ou sequestros relâmpagos no trânsito? Continua tendo altos custos com gasolina e multas de seu veículo ou frota? Contrate o rastreamento veicular da Corpus e tenha seu veículo monitorado 24 horas por dia pelo computador, celular ou tablet. É a Corpus garantindo mais segurança e tranquilidade para você. E o melhor, toda esta segurança custa bem menos do que você imagina. Ficou interessado? Ligue agora mesmo, 4020-2700 e solicite o seu rastreador. Acesse ainda www.corpus.com.br e veja todas as soluções em segurança oferecidas pela Corpus. Corpus Segurança há 42 anos. Quem tem, está seguro. O presidente Michel Temer deu início à sua primeira agenda no Nordeste, na tarde de hoje. O primeiro estado a ser visitado foi o de Pernambuco e quem acompanhou tudo foi a equipe da TV Clube do Sistema Opinião. O presidente Michel Temer chegou de helicóptero à barragem de Jucazinho, no município de Surubim, a 120 quilômetros do Recife, no agreste pernambucano. Acompanhado por uma comitiva de ministros, o governador de Pernambuco e o prefeito da cidade, ele assinou 2 ordens de serviços. A primeira delas é a que autoriza a recuperação e modernização da barragem. Recentemente, foram descobertas rachaduras na parte interna do paredão. Efetivamente, os laudos demonstraram que em havendo chuva, em havendo retenção de água, esta região poderia ser comprometida. E por isto, nós estamos agindo emergencialmente para evitar um dano maior. 12 milhões de reais estão sendo destinados sem licitação em caráter de urgência para a execução dos reparos. A outra ordem de serviço é sobre a construção da adutora de Sirigi. O sistema irá levar água de Vicência, na Mata Norte, para abastecer Jucazinho, passando pela adutora de Palmeirinha, em Bom Jardim, que será reativada. O investimento é de 34 milhões de reais. A previsão é de que nos próximos 5 meses a barragem saia do colapso e passe a distribuir água para 9 municípios, abastecidos hoje por carros-pipa. Alimentada pelo rio Capibaribe e afluentes, Jucazinho, quando em plena operação, armazena até 327 milhões de metros cúbicos de água e tem capacidade para atender a 15 municípios. É para também prevenir o futuro. E nesta prevenção do futuro, nós esperamos que chova muito, não é? Para que a barragem efetivamente tenha a sua utilidade. E também eu quero muito dizer que não há, quando se fala em transposição do Rio São Francisco, nós partimos para uma outra ideia, que é a ideia da revitalização do São Francisco. Assim como existe o Velho Chico, né? Nós lançamos um programa chamado Novo Chico, que é para revitalizar o Rio São Francisco. Porque sem água, aliás, vou dizer o óbvio, não é possível ter essa alimentação, saúde, educação. Portanto, investir em água, como disse o governador, é garantir, na verdade, direitos. A grande expectativa do Estado era com relação à liberação de recursos para a construção da adutora do Agreste, uma obra que vai levar água para 68 dos 71 municípios da região. Mas o presidente Temer não se pronunciou sobre o assunto, deixando o Estado sem saber quando deve receber os 700 milhões de reais que faltam para a execução do projeto. A grande expectativa do Estado era com relação à liberação de recursos para obras da adutora do Agreste, que pretende levar água para 68 dos 71 municípios da região. Mas o presidente Temer não se pronunciou sobre o assunto, deixando o governo estadual sem saber quando deve receber os 700 milhões de reais que faltam para executar o projeto. Essa barragem pertence ao Denox, mas a gente, a Compesa que opera, e quando secou, a gente aproveitou para fazer todas as inspeções na barragem e viu que tanto a gente, como o Denox, como a APAC, viu que tinha comprometimento da estrutura. Nós comunicamos ao Ministério da Integração o que é que estava acontecendo
E foram feitos os projetos e hoje esse anúncio, ou seja, é importante, não traz mais água, mas traz segurança para quando tiver água na região, a gente ter uma segurança de que a barragem vai estar segura. Esse ano já foram liberados mais recursos no segundo semestre com o governo Temer do que tinha sido liberado antes. Para a Doutora do Agreste tinha sido liberado 30 milhões no primeiro semestre e foram liberados 70 milhões no segundo semestre. Representantes do governo e dos servidores estaduais se reuniram mais uma vez ontem. O fórum que representa o funcionalismo rejeitou a proposta de pagamento do 13º salário com empréstimos. Pela proposta do governo, o empréstimo correspondente ao 13º salário. Essa dívida seria paga ao banco pelo Estado. Após a reunião, as categorias não aceitaram a possibilidade. O governo, na verdade, estava colocando para o servidor passar a fazer, se endividar em um empréstimo, bem claro, e poderia correr o risco dele ter que pagar o empréstimo que ele fez para pagar o seu 13º. Já para o governo, a proposta do empréstimo não foi descartada. O secretário de Planejamento confirma que o governo pode arcar com os empréstimos, mas a responsabilidade pela operação é do servidor. Os servidores já fazem esses empréstimos, isso é muito natural. Todo cidadão já vai às instituições bancárias e já faz antecipação de décimo, não tem nada de novo nisso. O que se colocou na mesa é que existe essas possibilidades dos servidores anteciparem isso junto aos bancos. A folha de pagamento do Estado custa cerca de 420 milhões e alcança 100 mil servidores. Os que recebem até R$ 4.000 serão pagos nesse sábado. Para os demais, ainda não há um calendário definido. Passando por dificuldade, não só no sistema, principalmente agora na nossa casa, já que está faltando alimentação. Nós, agentes penitenciários, que muitos trabalham no interior, trabalham na capital, além de você se deslocar pagando o seu próprio bolso para trabalhar, você agora não recebe. É um desmonte total de um projeto de passar o Natal e o Ano Novo sem dinheiro, né? Então, na medida em que o governo não honra esse compromisso, só nos resta chamar a categoria para a mobilização, só nos resta chamar para a luta. Sem o acordo com os servidores, o governo ainda não sabe como vai arcar com o 13º salário. Preferiu, por enquanto, não divulgar prazos. Vão receber de alguma forma, não tenha dúvida. O que se discute são as janelas de oportunidades, as formas e as alternativas que existem. Nós busquemos injeção de recursos na economia. De acordo com os dados do Serviço de Proteção ao Crédito, o número de potiguares endividados tem reduzido. Mas esse ainda não é um sinal de que a crise que atingiu o país está dando uma trégua, e sim que os consumidores estão mais cautelosos com medo de se endividar. Passar a... Vai só pagar muitos juros. É melhor tendo dinheiro para pagar no dinheiro. Nessa loja, se o pagamento for à vista, o produto fica até mais barato. Nos últimos meses, as compras no cartão de crédito diminuíram. As pessoas estão procurando comprar mais à vista, porque a crise está muito grande. O bom é saber que os potiguares estão devendo menos. Os dados mais recentes do Serviço de Proteção ao Crédito mostram que a porcentagem de consumidores aqui no estado endividados com o SPC caiu 4,75% se a gente fizer uma comparação entre outubro do ano passado e outubro desse ano. As pessoas estão pagando um pouco mais aquelas dívidas, ou seja, quem estava devendo no comércio está tentando fazer algum tipo de negociação. E segundo, as pessoas voltam a ter crédito para poder comprar parcelado, né? Que isso é muito interessante para o comércio, final de ano chegando, as pessoas terem crédito para realizar suas compras parceladas. Um levantamento da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor mostra que as taxas do cartão de crédito cobradas no Brasil são as maiores, se comparadas às dos outros países da América Latina. No fim das contas, os juros médios cobrados pelo rotativo do cartão de crédito no final do ano, por aqui, ultrapassam os 400%. Ao sair para as compras, principalmente na primeira pesquisa, de sair sem o cartão de crédito, porque ele é uma armadilha, ele é uma armadilha de crédito fácil. Mas os atrasos no pagamento do funcionalismo podem fazer os índices da inadimplência subirem outra vez. Está tendo atrasos no governo do estado e na prefeitura a partir desse mês, já tem alguns meses. E mesmo assim a gente está conseguindo administrar a inadimplência aqui do estado. Olha, preste atenção a esse comunicado. Os servidores do Detran iniciam greve por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira. O motivo da paralisação é o não envio do plano de carreira da categoria à Assembleia Legislativa. De acordo com o Sindicato dos Servidores da Administração Indireta,
Os trabalhadores querem que o plano seja encaminhado e votado ainda este ano, uma vez que as atividades no Legislativo devem encerrar na segunda quinzena de dezembro. A seguir, obras do enrocamento da orla da Praia do Meio podem ser prejudicadas por falta de repasses federais. Até já!